Chegamos ao final do primeiro capítulo da Carta aos Filipenses. Esse é o 10º estudo que fazemos nessa carta e pretendemos hoje terminar o capítulo 1, para, se o Senhor permitir, na próxima semana adentrarmos ao capítulo 2. E há um fato interessante aqui. Os irmãos sabem que este arranjo de capítulos e versículos não há nos escritos originais. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Filipenses e todos os escritos do Velho e do Novo Testamento, não havia esse arranjo em capítulos e versículos. Isso foi criado para a nossa instrução, não é? Para a nossa ajuda mais modernamente. Mas no original não há essa divisão de capítulo 1 e capítulo 2. Então, na realidade, o final do capítulo 1 e o começo do capítulo 2 estão dentro do mesmo tema, apenas com a diferença que Paulo os divide em 2 pontos, que eu vou explicar aos irmãos, e que desejamos tratar, um hoje e um próxima quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Se você pode abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, eu apenas vou reler o verso 28. E nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós temos Tua Santa Palavra aberta diante de nós e confiamos no ministério do Teu Santo Espírito, conduzindo-nos dentro desta verdade. É no nome do nosso Salvador que rogamos. Amém. Semana passada eu mostrei aos irmãos que há somente uma forma de viver acima das circunstâncias que nos cercam, e esta forma é viver o cristianismo na prática. Entenda isso. Você não precisa de mais nada, absolutamente mais nada, além de viver o cristianismo na prática. Não há necessidade de acrescentar nada ao Evangelho. Tudo aquilo que você precisa, absolutamente tudo aquilo que é necessário para que você viva uma vida de paz e alegria, independente das circunstâncias que enfrenta, encontra-se no Evangelho. Então, desde que você esteja disposto a viver o Evangelho, tudo lhe é possível. É por isso que Paulo disse nessa carta: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque o Evangelho é tudo o que precisamos a fim de vencer as circunstâncias adversas desta vida. Mas aquilo que Paulo colocou diante de nós no capítulo 1, verso 27, é que preciso que nós nos comportemos nesse mundo como cidadãos do céu. Ou seja, apesar de ter os pés nesse mundo, é preciso que você viva como se estivesse andando no céu. É preciso que você viva de acordo com a sua real cidadania. Sabe, quando um de nós adquire a cidadania de outro país, isso não muda nada em quem essa pessoa é. Ela continua sendo quem sempre foi. Mas quando nós adquirimos a cidadania celestial, isso muda tudo em que nós somos. A cidadania celestial muda-nos completamente de dentro para fora. Então, esta grande mudança realizada por sermos cidadãos celestiais deve ser vista também na nossa conduta. Ou seja, esta forma de vida deve atingir todas as questões do nosso viver de forma prática. Eu terminei dizendo quarta-feira passada aos irmãos que é preciso que você viva a vida cristã de forma verdadeira, porque possivelmente muitas pessoas a quem você ama terão como testemunho da salvação neste mundo apenas e somente a sua vida. Não ouvirão falar de Cristo de outra forma a não ser através do seu viver. Disse aos irmãos que estas pessoas que amamos podem negar-se a ouvir-nos, negar-se e realmente debater conosco a respeito de Deus e de Cristo, seu Filho.
Elas podem realmente contradizer, atacar muita coisa que nós ensinamos a elas. Mas não há argumentos contra a vida. Não há argumentos quanto à vida cristã. Não há melhor ferramenta de apresentar-lhes Jesus e de que cremos que Deus cumprirá suas promessas, senão a nossa vida. A melhor forma de evangelismo, a mais persuasiva, é vivermos a vida cristã. Eu podia ter dito também, acrescento agora, não há melhor forma de ganhar seus filhos para Cristo do que ser um cristão verdadeiro. Você pode falar-lhes muitas coisas, você pode trazê-los à igreja, você pode até forçá-los a tomarem uma decisão, mas não há melhor rumo para a vida deles do que verem Cristo em você. O melhor testemunho que podemos legar aos nossos filhos, o grande legado que damos aos nossos filhos, é que eles têm visto Cristo em minha vida. Sabe, eu não nasci numa igreja perfeita, eu nasci numa igreja com muitos e muitos problemas, mas se algo que abençoou muitíssimo a minha vida, foi que tanto a minha mãe, quanto o meu tio que me discipulou, eles jamais permitiram por um segundo sequer que eu duvidasse que eles eram verdadeiros crentes. Cristo era tão visível, e ainda é na vida da minha mãe, meu tio já partiu. Cristo era tão visível na vida deles, que não havia o que questionar. Nem eu, nem meus irmãos questionamos o cristianismo, não havia como. Era visível na vida deles. Podíamos questionar argumentos, mas como que você questiona a vida? Podíamos questionar ideias, pensamentos. Como que você questiona uma vida de fé? Não há como. Então o mesmo se deve se dar conosco. Que os nossos filhos vejam Cristo em nós, porque este é o maior testemunho que podemos dar a eles. Agora, no presente parágrafo, versos 28 a 30, o final do verso 27 até o verso 30, Paulo ele vai tratar de dois aspectos de uma mesma questão. Ele está enfrentando lutas e batalhas. E ele sabe que os filipenses também estão enfrentando lutas e batalhas. Então agora, na última porção do capítulo 1, na nossa divisão, e na primeira porção do capítulo 2, ele vai demonstrar-lhes como manter-se firme em meio às batalhas pela fé. A última porção do capítulo 1 trata das batalhas exteriores, e a primeira porção do capítulo 2 trata das batalhas interiores. Sim, você já percebeu que nós temos duas guerras, estamos lutando em duas frentes. Há as questões exteriores que se debatem contra nós, mas cada um de nós também tem suas questões interiores. Lutamos tanto contra os inimigos externos, quanto lutamos, e talvez lutemos ainda mais, contra o inimigo interno, eu mesmo, o meu próprio pecado. Assim como é difícil vencer os inimigos externos, também é difícil vencer os inimigos internos. Paulo sabiamente separou as duas questões. E ele, no final do capítulo 1 e começo do capítulo 2, nos ensinará como vencer as lutas externas e como vencer as lutas internas. Isso, aquilo que ele diz no final do verso 27, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. É o mesmo que ele apresenta em Efésios 6,11 ao dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu já estudei com os irmãos o capítulo 6 de Efésios, e eu recordo que eu comecei aquele capítulo estudando com vocês e demonstrando algo. Você é um servo de Jesus Cristo, você foi salvo, você crê nas promessas de Deus e pela fé nessas promessas foi salvo.
O que eu disse naquele dia a vocês, repito hoje: você não tem escolha. Você está numa batalha. Nem eu, nem você, nenhum crente nesse mundo tem escolha. Desde o dia em que nós conhecemos a Jesus, desde o dia em que depositamos nossa fé nas promessas de Deus relativas a Cristo, estamos numa luta. Não há opção. Você não tem opção. Só há uma questão. Somos chamados a combater nessa luta. Não há como depor armas. Não há como entregar-se ao inimigo. Não há como pedir deserção ao seu próprio comandante. Você foi colocado numa batalha. E até que você morra, ou que Jesus venha, você estará nessa batalha, segundo após segundo. Nunca imagine que há uma opção de não lutar. Não existe essa opção. Nenhum cristão tem a opção de não lutar. Você é obrigado a lutar pelas circunstâncias. E você luta para que possa estar firme. Aqui Paulo usou uma expressão, a fé do Evangelho. Você nota que não está escrito a fé no Evangelho. É a fé pertencente ao Evangelho, que é promovida pelo Evangelho, em suma, a causa de Cristo. Você arvora o pendão de Cristo. Você anda com a bandeira dele em campo inimigo. Não há escolha. Você vai lutar, queira ou não. Aqui Paulo coloca diante de nós como vencer essa luta exterior. E ele vai nos dar 3 razões. A primeira delas está no verso 28. E nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Nós somos chamados a estar firmes diante da oposição ao Evangelho. A palavra espanteis tem o sentido de ser intimidado, assustar-se, ficar aterrorizado. E a expressão dos que resistem refere-se àqueles que fazem oposição, são inimigos do Evangelho. Aqui Paulo lembra as perseguições impostas pelo Império Romano a ele, aos cristãos em Filipos, a todo o cristianismo. Para que servia aquilo que Nero fazia? Se nós vivêssemos em Roma naquele tempo, e nós passássemos por algumas avenidas que ainda existem lá, à noite nós contemplaríamos o corpo de cristãos estaqueados à beira das avenidas e incendiados à noite, porque Nero achava bonito que as avenidas ficassem iluminadas. Para que servia aquilo? Por que ele fazia isso? Assustar. Agora deixa eu lhe falar algo. Não é exatamente isso que estão tentando fazer com a gente hoje? Não é exatamente isso que estão tentando fazer comigo e com você hoje? Você viu semana passada o caso de um jogador de vôlei que não ofendeu ninguém, apenas colocou sua opinião. Você viu o que aconteceu com ele? Perdeu seu emprego, seu sustento. Por que eles fazem isso? O que eles querem? Nos assustar. Querem nos intimidar. Querem realmente que nós nos assustemos com o poder que eles possuem. E aqui Paulo está dizendo que não se amedrontar significa não que nós reprimimos o medo, mas sim que nós não permitimos que o medo domine a nossa vida. Isso não significa que nós vamos ter medo de testemunhar às pessoas a respeito de Jesus Cristo. Eu fui abençoado pelo relato de um pastor inglês, que o trabalho que foi lhe dado foi evangelizar um bairro de maioria homossexual em Londres. E ele descobriu onde havia um café, um lugar de lanche, um café como há na Europa. Ele não sabia, mas ele adentrou ali naquele café e ele ficou sentado ali, esperando pessoas que ele pudesse conversar. Depois ele descobriu que era um café frequentado por pessoas homossexuais, por homens. E ele ficava ali assentado, puxando conversa com esse e com aquele,
e tentando lhes mostrar do Evangelho. E para surpresa dele, praticamente todos eles ouviram de Jesus e realmente se surpreenderam que ele estava ali, não sendo homossexual, para falar-lhes daquilo. E eu fui abençoado quando ele escreve, e eles me perguntavam: a Bíblia diz que eu vou para o inferno? E ele disse: olha, a Bíblia diz que você vai para o inferno porque não crê em Jesus Cristo. Ele pregou o Evangelho para eles, sem temor. Sabe, irmão, se nós não tivermos temor, Deus fará grandes coisas. Se nós não tivermos medo, o poder de Deus nos acompanhará e nós testemunharemos com eficácia o Evangelho, não importa quem seja. O que nós não podemos é sermos intimidados a anunciar Jesus Cristo, seja onde for, seja quem for, seja na circunstância que for. Se você usar de respeito e de genuíno amor pela pessoa a quem você está anunciando o Evangelho, possivelmente ela compreenderá que você não quer o mal dela. Alguns reagirão de forma agressiva, talvez sim, mas nem isso nos leva a temer. A segunda questão que Paulo diz, ele vai citar nesse mesmo versículo, que tal oposição ao Evangelho demonstra que estamos no caminho certo. Se o mundo está se voltando contra o Evangelho, isso significa que o Evangelho é a verdade, porque o mundo só se volta contra a verdade. Se nós estamos vendo o mundo se posicionar contra o Evangelho, se opor ao Evangelho, significa que estamos do lado certo. É isso que Paulo está dizendo. E há duas coisas aqui. A primeira, o que para eles na verdade é indício de perdição. Quando os homens se voltam contra o Evangelho, quando se opõem ao Evangelho, isso demonstra quem eles são e que eles merecem o juízo de Deus. A palavra indício significa uma prova evidente. Fica evidente que eles são contra Deus. Mas notem que ele diz: mas para vós, para mim e você que cremos em Cristo, é uma prova, um indício de salvação, e isto de Deus. Não a salvação de alguma perseguição, mas a salvação como uma questão completa, quando Cristo vier e nos resgatar deste mundo. Então a oposição ao Evangelho mostra duas coisas. Sim, o mundo odeia Deus. E sim, nós estamos do lado certo da história. Irmãos, não existem muitas verdades. Existe uma só verdade. Se você ler 1 João, você vai aprender ali três coisas. Primeiro, Deus é vida. Não uma vida, não uma entre tantas. Deus é a única vida. Vai aprender que Deus é amor. Não um amor entre tantos. Deus é a única fonte de amor. E João também nos ensinará uma terceira coisa: Deus é verdade, não uma verdade entre tantas verdades. Deus é a única verdade. Você está do lado certo. Se o mundo está se opondo a você, realmente você está do lado certo. Agora eu preciso dizer-lhe isso. Eu amo pessoas que se opõem ao Evangelho. Eu amo pessoas que desprezam o Evangelho. Eu amo pessoas que estão seguindo um caminho imundo, outros crendo na religião. Quando elas se opõem, eu preciso entender que não é contra mim que se opõem. Se os seus familiares se opõem contra o Evangelho, não é contra você. Jamais imagine que isso é um ataque pessoal, não é. Em João capítulo 15, verso 18, Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. E no verso 21, mas tudo isso farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Jamais tenha essa oposição contra o Evangelho como uma oposição contra você. Seus familiares que não são salvos, eles não estão contra você, eles estão contra Cristo. Não é uma questão pessoal,
é uma questão contra Jesus. E uma vez que você crê em Jesus, então se torna contra você. Mas é Jesus a razão. Então, ame-os. Continue orando por eles e pregando o Evangelho para eles. Há pessoas que eu amo, que eu oro pela salvação delas há 25 anos. Algumas já vieram a Cristo. Outras mantêm-se duras contra o Evangelho. Mas o que me anima é que ainda há oportunidade. Enquanto estiverem neste mundo, haverá oportunidade. Então, em primeiro lugar, esteja firme contra a oposição. Agora no verso 29 nós lemos: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então, em segundo lugar, permaneça firme diante do sofrimento. O Evangelho pode nos levar ao sofrimento? Sim. O Evangelho pode nos levar a sofrermos por causa de Cristo? Sim. E como nós encaramos isso? Primeiro, que sofrer por amor a Cristo é um privilégio concedido aos salvos. Notem o que foi escrito: porque a vós vos foi o quê? Concedido. Foi dado uma graça, é a mesma palavra que o Novo Testamento usa como graça. Vos foi concedido uma graça em relação a Cristo. Vos foi concedido um privilégio em relação a Cristo. Qual o privilégio? Não somente crer nele, como também sofrer por causa dele. Você é um privilegiado. Cristo é a razão do sofrimento que os salvos é imposto aos salvos neste mundo. Não somente crer, mas crer e sofrer. Um privilégio dado, mas que precisa ser aceito livremente por mim e por você. Qual é a dificuldade que enfrentamos? Nós tememos o sofrimento. Nós tememos que aqueles que nós amamos sofram. Se você já teve a oportunidade, se não teve, faça isso. Há um livro, ele é um livro grande, do tipo que eu gosto. História dos Hebreus. História dos Hebreus vai nos trazer a história desde o Éden até a destruição, depois ainda, não lembro quantas décadas depois da destruição de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Uma parte interessante da história dos Hebreus, esse livro, escrito por Flávio Joséfos, que conheceu pessoalmente a Jesus. Ele dedica um parágrafo a descrever o dia que ele viu Jesus. Uma coisa interessante do livro História dos Hebreus vem antes da história de Jesus, a história dos Macabeus. Nós não temos na Bíblia. A Bíblia católica tem a história dos Macabeus, uma boa porção dela, mas não são livros inspirados. É tão interessante a história dos Macabeus, porque na sua fidelidade a Deus, muitos deles na sua loucura, verdadeiramente, mas outros no seu zelo por Deus. Ocorreu, por exemplo, eu acho que foi Judas Macabeus, ou um deles, agora se eu estiver errado, depois eu conserto, que viu os seus filhos serem mortos diante dos seus olhos, pela sua confiança. E enquanto eu lembro como eles foram mortos, mas um dos últimos a serem mortos, antes que os soldados lhe infligissem a pena capital, ele mesmo foi e atirou-se numa grande fogueira que eles haviam montado. E ele disse: olha, se é por causa do meu Deus que estão fazendo isso, então deixa que eu mesmo faço. Não tenho medo de vocês. A história dos Macabeus é incrível. Até que ponto chega um povo que não tem medo de sofrer? Até que ponto chega um povo que não tem medo do sofrimento? Sabe, em certo sentido isso é chamado a nós também, porque recebemos um privilégio, vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. E isso significa que sofrer por amor a Cristo é uma prova de nossa correta posição para com Deus, porque a Bíblia diz em relação a Cristo. Há um texto em Colossenses 1:24, se você pode abrir a sua Bíblia comigo, Colossenses capítulo 1, verso 24. Se você ainda não o compreendeu, ele é muito interessante. Paulo diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo,
pelo seu corpo, que é a igreja. Na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Paulo não está dizendo que faltou alguma coisa para Cristo sofrer, então ele estava sofrendo. Não, não é esse sentido da frase. O resto das aflições de Cristo significa realmente a mesma natureza das aflições de Cristo. Cristo sofreu e foi para o céu. E Paulo diz, eu estou fazendo o mesmo. Eu também estou pagando o meu preço aqui nesse mundo pela minha fidelidade a Cristo. Então eu estou seguindo nas mesmas pisadas dele. Sabe, esta questão de sofrer por Cristo naturalmente nos assusta. Mas o que Paulo procura mostrar aqui realmente é uma verdade preciosa, uma vez que o sofrimento por causa de Cristo é uma marca da nossa união com Ele. Se você pode me acompanhar na leitura, vá até Apocalipse capítulo 2, verso 10. Ali nesse texto, o Senhor está escrevendo a uma das igrejas do Apocalipse, dos capítulos 2 e 3. E a esta igreja ele diz, não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Então ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Você já pensou que Cristo tem uma coroa preparada para os mártires? Você já pensou que Cristo tem uma coroa preparada para aqueles que sofrem? Você já pensou em tantos crentes que chegarão no céu e serão coroados por Cristo, no bema de Cristo, quando toda a igreja for reunida após o arrebatamento, e muitos dentre os cristãos da igreja primitiva, e creio eu dos séculos posteriores, e creio eu do nosso tempo, serão coroados com a coroa da vida, a marca daqueles que amaram a Cristo em meio ao sofrimento. Talvez nós precisamos mudar um pouco o nosso pensamento sobre sofrer. O nosso Salvador sofreu neste mundo, e nada do que soframos pode ser comparado ao que Ele fez por nós. A coroa da vida, o prêmio reservado aos que sofrem, significa que Deus jamais se esqueceu deles, que Deus sabe quem são e que Deus os recompensará, firmes diante do sofrimento. Não somente isso, para terminarmos, firme diante das lutas comuns a todos os salvos. O verso 30 diz, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. A palavra combate significa luta, tendo a mesma luta que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Ou seja, vocês têm a mesma luta, que é a luta que eu batalho, que eu combato, que é a minha luta diária pelo Evangelho. O que Paulo está ensinando a eles aqui é que a razão das lutas dele era a mesma razão das lutas enfrentadas por todos os salvos. Eu vou lhe mostrar algo interessantíssimo em termos históricos. A província da Macedônia era formada por 6 colônias romanas, das quais Filipos era uma delas. Então a Macedônia tinha 6 colônias, sendo Filipos uma delas. Filipos, a colônia, era um lugar pacífico. Sabe até que dia? Até o dia que o Evangelho chegou ali. A mensagem da salvação trouxe consigo grandes agitações. Após a conversão de Lídia, lembra, à beira do rio? E a libertação de uma jovem possuída por um espírito adivinhador. Se você pode acompanhar comigo Atos 16. Após estas questões praticadas por Paulo, foi Paulo que conduziu Lídia a Cristo, e foi Paulo que libertou a jovem possuída por um espírito adivinhador, fazendo que com os donos daquela jovem, que aqueles que escravizavam aquela jovem, se irassem muitíssimo com Paulo. Atos 16, 20 diz, e apresentando-os a Paulo aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. O verso 22 diz, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados,
rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Pensa um lugar aparentemente tranquilo, Paulo vai com seus companheiros e o agito está preparado. Verso 26, Paulo já está preso na prisão, ele e Silas. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Lembra que depois disso o carcereiro nota que a prisão está aberta, ele tenta se matar e Paulo não deixa? No verso 39 diz: e vindo, lhes dirigiram súplicas e tirando-os para fora, lhe pediram que saíssem da cidade. É preciso que reconheçamos: onde chegar o Evangelho, chegará o reino das trevas também. Você lembra agora quando Jesus disse que ele não veio trazer paz, mas espada? E você acha que ele estava brincando? Você acha que ele estava metaforando? Você acha que ele estava dando um exemplo qualquer? Não. Ele diz ali que ele veio trazer divisão entre mãe e filha, filho e pai, entre cônjuges. Divisão por quê? Por causa do Evangelho. Irmãos, não está nada errado nas lutas que enfrentamos pelo Evangelho. Está tudo no seu lugar. Aonde houver um crente, haverá oposição do reino das trevas. Sabe, no seu trabalho, quando as pessoas zombam de você, quando elas lhe descartam e não querem que você esteja perto, porque sabem que você ora e lê a Bíblia, e vai ao culto, e vai à igreja, está tudo no seu lugar, não tem nada errado aí. É simplesmente o reino das trevas se levantando contra aquilo que não lhe é igual. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja onde você andar, sem compartilhar das bebedices e de tudo aquilo que esse mundo tem, sempre que você demonstrar que não é um deles, você terá lutas. Aonde chegar o Evangelho pela vida de um cristão, ali haverá oposição. Agora, qual é a verdade? É que o mesmo poder que sustentou o apóstolo Paulo é suficiente para sustentar todos os salvos. O testemunho do apóstolo Paulo remetia aqueles salvos a algumas firmes convicções. A primeira delas, que eles sofriam pela mesma e justa causa que o apóstolo Paulo sofria. É pelo Evangelho que você sofre, glória a Deus por isso. É pelo Evangelho que você é perseguido, glória a Cristo por isso. Pedro disse: se sois esbofeteados e sofreis por causa de Cristo, bem-aventurados sois. Não há nada fora do lugar. A segunda questão é que quaisquer que fossem os sofrimentos que viessem a enfrentar, seriam também sustentados pelo Senhor em meio a eles. Ou seja, não tema, independente do sofrimento que você venha enfrentar, Deus te sustentará. Irmãos, possivelmente, e agora de uma forma muito real, nós estamos muito próximos de uma perseguição como nunca vimos contra o Evangelho. Nós estamos preparados? Você estaria preparado para a sua igreja ser fechada? Você estaria preparado para ser impedido de andar com a sua Bíblia? Às vezes eu penso assim, se a igreja fosse fechada, eu acho que muitos crentes ficariam felizes. Não precisam mais, não tem mais o compromisso de virem à igreja. Nós provamos isso, um pouquinho disso, ano passado e esse ano. Você está preparado para um tempo onde nós vamos ser impedidos de vir à igreja e nós vamos ter que nos reunir escondidos, assim como a igreja da China, que se reunia em cavernas, nos campos, e que muitas vezes eram pegos e justiçados pela sua fé em Cristo. Não importa o que nos aconteça, o Senhor nos susterá, essa é a verdade. Não importa qual tipo de sofrimento enfrentamos, o Senhor estará ao nosso lado. Esta é a verdade.
Mas eu gostaria de terminar com esta questão: que todo sofrimento que padeçamos, que aqueles irmãos padeceram e que Paulo padeceu, para todos nós visa o nosso bem, para todos nós. Qual é a grande consequência do sofrimento na vida cristã? Purificação. Eu acho que você já ouviu a história que eu vou contar agora. Ficou famosa num dos livros missionários. A igreja subterrânea, era assim que era chamada a igreja na China. Eu lembro que na década de 80 eu conheci um missionário, conheço ainda, um dos primeiros missionários que conheci da minha cidade foi pregar o evangelho na China. A China comunista, proibidos de ouvirem o evangelho. Conta-se, é um relato, não uma história, de que em determinado momento onde alguns crentes haviam se reunido para cultuar ao Senhor, a polícia chega, surpreende todos ali. Então a ordem dos policiais foi que todos aqueles que quisessem salvar a sua vida poderiam, desde que saíssem dali e negassem a Cristo. Eu não sei quantas pessoas havia ali, mas um bom tanto delas fez isso. Deixou o recinto prometendo nunca mais fazer aquilo de novo. Assim que eles saíram, aqueles que ficaram esperavam que então aqueles guardas os fuzilariam. E qual foi a surpresa deles ao dizer: olha, nós pedimos que eles se retirassem porque nós queremos louvar a Deus com verdadeiros cristãos. Eles também eram crentes. Eles pediram que todos aqueles, e esse foi o grande teste, que realmente não estavam dispostos a sofrer por Cristo, se retirassem. E eles se uniram, aqueles crentes, na adoração ao Senhor. Se fôssemos nós, qual seria a nossa atitude? Qual seria a nossa confiança? Sabe, é possível viver uma vida de paz e alegria, mesmo em meio às perseguições causadas contra o Evangelho. A vida de Paulo é uma demonstração que sim, basta que demonstremos a mesma coragem que ele. É tempo de coragem, de testemunhar de Cristo e de falar do seu amor. Eu queria terminar lhe encorajando a algo. Talvez há pessoas que, da sua família, pessoas das suas relações, pessoas que você ama, pelas quais você ore pela salvação delas. Eu não sei quanto tempo nos resta de liberdade para pregarmos, e eu não sei quanto tempo nos resta até que Cristo venha. Mas eu gostaria de lhe encorajar algo. Se você ora pela salvação de alguém, vá de encontro a essa pessoa o mais rápido possível e testemunhe para ela de Cristo. Procure essa pessoa o mais rápido possível. Planeje encontrá-la. Planeje estar com ela para lhe falar de Jesus. Você não sabe se será a última oportunidade. Talvez seja. Então use enquanto há tempo. Você tem orado pela salvação de alguém? Procure essa pessoa o mais rápido possível e fale para ela de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.